Bom dia, irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Só vitória, dando uma arrumada aqui, irmãos, a gente fica meio amassado aqui. Tô aqui, irmãos, para dar uma direção de Deus para os irmãos. Eu não vou vir numa rede social para te prejudicar de maneira nenhuma, são conselhos e direções que Deus vai nos dando e eu vivo esses conselhos e direções, faz bem para mim e eu acredito que vai fazer para você também. Esses dias eu tenho olhado a igreja do Senhor, a, a igreja no mundo em total, não estou falando de religião aqui, eu estou falando de viver, o viver de Cristo, o viver de Deus, e nós adotamos para nós achamos que é bom esse viver, adotamos para nós. E eu percebi que essa igreja, esse povo que adotou esse estilo de vida que Jesus tinha, né, que Deus deixou para que a gente vivesse, eles têm sofrido por causa de umas reações diante do culto, umas visões diferentes diante do culto a Deus. Eu estava lendo um texto esses dias onde fala de um homem chamado Eliseu e seu moço. Diz que tinha um rei, se não me falha é assírio, esse rei, ele tentava contra a vida do rei de Israel, mas este homem, Eliseu, ele era revelado por Deus, ele era orientado por Deus a dar direção para o rei não cair na armadilha daquele assírio. Todas as vezes que o rei assírio fazia uma armadilha, Eliseu ia lá, através da revelação de Deus, e contava para o rei de Israel, e o rei de Israel nunca caiu na armadilha. Foi tanto que o rei ficou indignado. Falou, tem alguém aqui que cada plano nosso conta para o rei lá, porque não pode, nós não conseguimos uma. Um homem junto com esse rei fala assim, não, meu senhor, não é isso, é que tem um homem de Deus lá. E esse homem de Deus, o que o senhor fala aqui, o Deus dele fala para ele e ele fala para o rei de Israel. Ah, tem, vamos pegar ele. Eles fazem um plano, vão lá para a casa de Eliseu e numa manhã eles cercam a casa de Eliseu. E quando Eliseu, seu moço estão dormindo, seu moço acorda primeiro. Quando sai para fora, ele percebe o problema gerado por causa da obra de Deus. Ele vai ver problema gerado por causa da obra de Deus. É um problema tão grande que ele fala assim, nós vamos morrer. Chama o senhor dele, que é Eliseu, e fala assim, meu senhor, nós vamos morrer, estamos cercados pelo inimigo. Mas Eliseu, um homem de Deus, ele vai lá, chama esse Geazi, esse moço dele, ora por ele e fala assim, Senhor, abre os olhos deste moço. E quando ele abre os olhos deste moço, esse moço não vê mais os problemas. Não vê mais aquela problemaiada. Ele começa a ver o quê? Um exército celestial. Ele vê a solução para os problemas dele. Ele vê quem está cuidando da vida deles. E é maravilhoso. O desfecho dessa história é tremendo. Mas, irmão Natal, o que tem a ver isso com o que o irmão quer falar para nós aqui hoje? É o seguinte. Esses dias nós fizemos um trabalho maravilhoso, toda a igreja, onde nós congregamos, fizemos um trabalho maravilhoso, foi algo lindo, assim, pessoas batizadas do Espírito Santo, o demônio saiu, muito exorcismo, muita libertação, né? E foi maravilhoso, tremendo. Dentro desse trabalho aconteceu uns problemas, mas não chega a 3% do que deu certo. Do que deu certo, porque 97% deu certo, e tem uns probleminha lá, ser humano que está fazendo, mas aquilo não frustrou a minha vida e foi tremendo, foi 10 para tudo que nós fizemos. Mas um dos nossos pastores ficou meio angustiado e frustrado com esse pouquinho de coisa errada que deu. Nós somos mentoreados por um homem de Deus, é um senhor de 72 anos, um escritor, ele é um pastor, e ele mentoria a gente. E nós fomos para ser mentoreado, e esse pastor chegou junto com esse homem de Deus que nos mentoria e falou sobre a frustração daquele probleminha que tinha dado diante de um grande evento que muitas pessoas foram alcançadas. Quando ele reclamou ali, frustrado com esse homem de Deus falou bem assim para ele, sabe por que você está frustrado?
porque você tem feito um altar para as coisas erradas. Se você tivesse escolhido fazer um altar para as coisas certas, você ia ver quão bom seria esse trabalho. Você iria conseguir enxergar isso. E nós saímos daquele lugar maravilhado com aquilo. Comecei na minha igreja e comecei a observar isso. E percebi que dentro da minha igreja tem dois tipos de pessoas. Elas formam dois tipos de altares. Dois tipos de altares. Parecendo quem? Geazi e Eliseu. Porque eles dois, eles mostram para nós dois tipos de altares. Um que vê as coisas erradas, os problemas, o sofrimento, e o outro que vê as coisas certas, abençoada, a revelação de Deus, as coisas espirituais. Ele não olha para as coisas erradas. E olhando dentro da igreja, eu percebi esses irmãos, duas classes de pessoas, olhando para as coisas certas. Um levanta um altar lá para as coisas certas, é a coisa mais linda o altar dele. É revelação de Deus, é bênção de Deus, é carro, é avião, é apartamento, é família bem, é saúde, é cura, é tremendo. E tem um outro grupo de pessoas que levantam um altar para as coisas erradas. A vida dele é só derrota, é só sofrimento, é só tristeza, é só fofoca, é só briga, é só reclamação, é marido que não presta, é marido que tá ruim, é marido, é filho. É um problema, porque ele tem construído um altar para o erro. Ele não aprendeu a olhar para o altar das coisas certas. E eu vim nesta manhã abrir os teus olhos. Olha bem o que está errado, faz a medida. Se o que está certo já não é bem maior do que está errado. Olha para dentro de você nessa manhã. Você que é obreiro, pastor às vezes. Você que é esposa, você que é filho, você que é mãe, você que é marido. Você que é crente, você que não é, não estou falando disso. Você que é religioso, você que não é. Em que grupo de pessoa você está? Você está junto com Geazi ou você já está junto com Eliseu, vendo as coisas certas, ou Geazi vendo o problema? Que grupos que você está lá dentro da igreja? Que culto você está fazendo? Você está fazendo um culto para as coisas erradas? O teu culto é só para as coisas erradas? Ou você foi lá fazer um culto para as coisas certas e essas coisas certas vão te alcançar? Porque aquele que faz um culto para as coisas erradas vão alcançar ele. Mas aquele que faz o culto para as coisas certas, essas coisas certas vão alcançar ele. Você é Geazi ou você é Eliseu? Deus te abençoe. Um bom dia.